Olá amigo, é bom estar contigo para partilhar a palavra de Deus. Encontrar-me contigo a cada semana para aqui partilhar de uma forma mais aprofundada um pouco da palavra de Deus, ou encontrar-me, quem sabe, todos os dias contigo, quer através da Rádio Tranquilidade, quer através dos nossos canais YouTube ou Facebook, 2 minutos com Ele. E assim podermos juntos aprender cada dia um pouquinho mais da palavra de Deus, das promessas de Deus, do consolo que Deus nos dá, do conforto que Deus nos dá. E esta semana nós vamos ver aquilo que Jesus sofreu, aquilo que Ele teve que enfrentar por amor a cada ser humano. Chegamos ao final do estudo deste tema e hoje vamos ver então de uma maneira mais aprofundada aquilo que Jesus sofreu. E eu espero do fundo do coração que o tema que estudamos ao longo destas 13 semanas te possa ter ajudado para enfrentar de outro modo as dificuldades quer na tua vida pessoal, quer na tua vida espiritual. Semana passada vimos o que precisamos de fazer se queremos realmente fazer a vontade de Deus. Esta semana nós iremos ver o que podemos aprender, como eu dizia há pouco, com o sofrimento de Jesus a favor de cada ser humano, de ti, de mim. O texto base da nossa lição traz-nos o momento mais difícil do sofrimento de Jesus. Uma expressão verbal dele muito semelhante à que muitas vezes nós preferimos em momentos de grande angústia, em momentos de grande sofrimento. Vê o que relata Mateus no capítulo 27 e no verso 46. Diz, por volta das 3 horas, Jesus disse em alta voz, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Ao longo das últimas lições aprendemos que o pecado e o sofrimento surgiram da escolha feita pelo ser humano. O ser humano foi criado livre e, apesar de avisado, preferiu fazer a sua vontade ao invés de fazer a vontade de Deus, que sabia aquilo que era melhor para o ser humano. Através da sua vida e sofrimento, uma vida semelhante à nossa, Jesus criou um vínculo entre o céu e a terra, vínculo esse que perdura por toda a eternidade. A Bíblia não nos dá muita informação sobre a vida de Jesus até ao início do seu ministério. Sabemos que foi concebido de um modo milagroso, que o seu parto foi em condições pouco normais, numa estrebaria. Sabemos da sua fuga para o Egito, do seu retorno a Nazaré, onde, na sua adolescência, era obediente aos seus pais, conforme o relato de Lucas, no capítulo 2 e no verso 51. Diz, Jesus voltou então com eles para Nazaré e continuou a ser obediente. Sua mãe guardava atentamente todas estas coisas no seu coração. Por outro lado, e já depois do seu batismo, a informação de Natanael, no capítulo e no verso 46 do Evangelho de João, é significativo em relação ao meio em que Jesus foi criado. Vê o que diz. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu-lhe, vem e vê. Não deve ter sido uma vida fácil vivendo num ambiente mal afamado. As tentações devem ter sido muitas, conservar a pureza deve ter exigido uma forte ligação ao Pai. Por outro lado, deve ter podido desenvolver uma vida de serviço em relação aos necessitados. O seu ministério também não foi pera doce, como se costuma dizer. A incompreensão, a inveja, o ciúme, o legalismo por parte dos escribas e fariseus esteve sempre presente no seu ministério, ao ponto de considerarem que ele fazia os seus milagres através do diabo. E é isso mesmo que diz Mateus no capítulo 12 e no verso 23. Toda a gente perguntava e muito admirada. Não será este o filho de Davi? Depois no verso 24, mas os fariseus ao ouvirem isto afirmavam, é pelo poder de Belzebu, chefe dos demónios, que ele expulsa os demónios. O mais triste disto tudo é que essas eram as pessoas que ele tinha vindo salvar. Podes imaginar o sofrimento acrescido que isto causava no Senhor Jesus? Foi por isso que Jesus, ao contemplar Jerusalém, chorou e foi levado a dizer aquilo que é relatado também em Mateus, no capítulo 23 e no verso 37. Jesus continuou, ó Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas e apedrejas os mensageiros de Deus que Deus te envia. Quantas vezes eu quis
quis juntar os teus habitantes como uma galinha junta os pintainhos debaixo das suas asas, mas tu não quisestes. Quando mais tarde olhamos para o que acontece nos momentos que antecedem a crucifixão e o que acontece durante a crucifixão mesmo, parece que esse sofrimento, esse cadinho, foi como que a preparação para aquilo que haveria de vir. O sofrimento pela rejeição por parte da humanidade, sua contemporânea, somou-se o sofrimento por sentir que não conseguiria suportar o que estava para vir e o medo de falhar, colocando em risco a salvação de toda a humanidade. Ele, que tinha passado a vida a interceder pela humanidade, como que precisava agora de quem intercedesse por ele. É por isso que ele faz o pedido que faz aos seus discípulos, que, conforme aquilo que está relatado em Marcos, no capítulo 14 e no verso 34, onde ele diz, depois exclamou, sinto uma tristeza de morte, fiquem aí e mantenham-se vigilantes. Depois, nos versos 35 e 36, estes versos mostram a sua angústia expressa em palavras na sua oração. Diz no verso 35, foi um pouco mais adiante e caindo por terra, pedia muito a Deus que, se fosse possível, o livrasse da hora do sofrimento. E depois no verso 36, dizia assim, ó Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Estes momentos foram momentos de angústia mental, ao ponto de os vasos capilares da sua fronte se romperem e ele como que suasse sangue. Momentos mais tarde, ele adicionado o sofrimento físico àquele sofrimento mental. Ele, que a todos amou, a muitos curou, a outros perdoou, a outros deu de comer, ele é agora insultado, cuspido, chicoteado com um chicote de pontas de ferro, tem uma coroa de espinhos enterrada na cabeça. Como se isso não bastasse, é julgado e equiparado a um bandido e trocado por este bandido e posteriormente é crucificado. A crucificação era uma das mortes mais horrendas utilizadas pelos romanos. A pessoa era pendurada nua na cruz, depois de ter carregado a parte horizontal, onde era amarrado e pregado. A morte acontecia por asfixia, ou a pessoa não aguentar mais e deixar que o diafragma lhe comprimisse os pulmões, deixando de poder respirar. Este sofrimento demorava horas. Por isso os soldados quebraram as pernas dos ladrões naquela sexta-feira antes do pôr do sol. A angústia e o sofrimento a que Jesus foi sujeito foi de tal modo grande que poucos momentos depois de ser crucificado, ele expirou e não foi preciso quebrar-lhe as pernas como aconteceu com os dois ladrões. Ao Jesus pronunciar as palavras está consumado e expirar, a natureza como que entrou em convulsão perante o sofrimento e morte do seu Criador. Mateus relata isso no capítulo 27, nos versos 45, 51 e 52, onde ele diz, a partir do meio-dia toda a terra ficou na escuridão até às 3 horas da tarde. Naquele momento, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas estalaram. Depois, no verso 52, os túmulos abriram-se e muitos dos justos falecidos ressuscitaram. Jesus sofreu as consequências do pecado da humanidade. Muito mais do que cada ser humano pode sofrer como consequência pelo seu pecado. Perante isto, só podemos ser gratos a Ele. E a melhor forma de demonstrar essa gratidão é fazendo a sua vontade, aceitando os seus conselhos que nos aproximam mais e mais dele. Ao olharmos e meditarmos sobre esse sofrimento, nós podemos compreender quanto foi feito por nós e podemos ter a certeza que o que está reservado para nós é exatamente aquilo que nos foi prometido. Vê a descrição sublime que Ellen White faz sobre o modo como Jesus olhou para o seu sofrimento e para a sua morte por cada um de nós. Diz ela, 3 vezes proferiu esta oração. 3 vezes a sua humanidade recuou perante o derradeiro e supremo sacrifício. Surge então a história da raça humana diante do Redentor do mundo. Vê que os transgressores da lei, se forem deixados entregues a si mesmos,
têm de parecer. Vê o desamparo do homem, vê o poder do pecado. As aflições e lamentações de um mundo condenado erguem-se perante ele. Contempla a sorte iminente dele e decide-se. Salvará o homem, custe o que custar, da sua parte. Aceita o seu batismo de sangue para que por meio dele milhões de pessoas a perecer tenham acesso à vida eterna. Deixou as cortes celestiais, onde tudo é pureza, felicidade e glória, para salvar a única ovelha perdida, o único mundo caído pela transgressão. E não se desviará da sua missão. Tornar-se-á na propiciação de uma raça que quis pecar. A sua prece agora respira apenas submissão. Se este cálice não pode passar diante de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Que mais dizer? Que são os nossos sofrimentos comparados com aquilo que Jesus sofreu. Aquilo que Jesus sofreu por mim, aquilo que Jesus sofreu por ti. Eu tenho a certeza, prezado amigo, prezada amiga, que ao terminar desta forma magnificente este trimestre, estes 3 meses em que falamos sobre sofrimento, ao olharmos para o sofrimento de Jesus, tu vais olhar para os teus sofrimentos e vais dizer: obrigado, Senhor, porque eles não são de maneira nenhuma semelhantes àquilo que o Senhor Jesus sofreu. Querido Deus, obrigado. Querido Jesus, obrigado porque tu sofreste por nós. Obrigado porque vieste sofrer aqui nesta terra para nos poderes dar aquilo que tu tinhas antes de vir aqui a esta terra. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo, para que eles possam compreender também esse grande amor e sintam o desejo de fazer mais e mais a tua vontade para um dia, todos juntos, podermos viver ao teu lado para a eternidade. Te agradecemos isto, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E a partir da semana que vem nós vamos virar o nosso trimensário, o nosso guia de estudos, e vamos falar sobre um outro tema. Um tema que é um dos temas mais desafiadores para o ser humano: a morte. Ninguém foi criado para viver, para morrer. Todos fomos criados para viver eternamente. Foi assim que o Senhor nos criou. Mas, infelizmente, veio o pecado, e com o pecado veio a morte e a tristeza. Mas Deus tem algo reservado para cada ser humano que aceitar fazer a sua vontade. E é isso que nós iremos estudar durante os próximos 3 meses, a partir do início de outubro. Um abraço e até à semana que vem para estudarmos este tema e continuarmos a estudar, acima de tudo, a Palavra de Deus.